Você está no Júlio Responde, aquele quadro em que nós paramos aqui no YouTube para responder a perguntas que são feitas pelas pessoas lá no meu Instagram. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho. E se você não é inscrito lá no meu Instagram, tá aqui na descrição do vídeo também o meu Instagram, que é por lá que você pode fazer as suas perguntas, que a gente responde por aqui. Bora lá? Perguntas de hoje sobre óleos essenciais. Primeira pergunta feita pela Simon Carini. Dermatite no couro cabeludo, como é que nós podemos melhorar? O processo da dermatite é um processo que a gente tem que cuidar, porque a gente precisa repor os óleos que faltam na nossa pele. Geralmente quem tem dermatite tem ou um excesso de lavagem, ou você pode ter algumas questões genéticas que fazem com que o teu manto hidrolipídico, que é o manto de gordura que nós temos abaixo da pele, não produza tanto os óleos que a gente precisa. E aí você começa a ter um processo de descamação muito intenso. Se você for pegar aqui a nossa caixa de 10 óleos essenciais, com 10 óleos nós tratamos 173 patologias, e se você for pegar o livro, lá na página 63, você vai encontrar lá a receita para dermatite. Os 3 óleos essenciais que são usados para dermatite: gerânio, copaíba e lavanda. O gerânio, ele tem uma ação muitíssimo interessante na nossa pele, porque ele aumenta a produção de ácido hialurônico. E o ácido hialurônico é um tipo de carboidrato que mantém o processo de hidratação da pele. Geralmente quem tem dermatite tem uma camada menor, tem uma quantidade de produção menor de ácido hialurônico. Nós temos a copaíba, que é um cicatrizante natural sensacional, e nós temos a lavanda, que ajuda no processo de cicatrização e de renovação dessa pele. Esses 3 óleos misturados com o óleo de semente de uva. A gente vai usar uma proporção assim: 5 gotas de gerânio, 10 gotas de copaíba, 20 gotas de lavanda para 5 ml de óleo de semente de uva. Você mistura tudo e passa na pele 2 vezes ao dia. Uma outra pergunta interessante aqui. A Tatiana está perguntando: doutor, qual óleo é bom para cicatrizar ferimentos? Depende. Aqui nós temos algumas situações que a gente precisa levar em consideração. Esse ferimento, ele é recente, esse ferimento é antigo, esse ferimento está inflamado. Então, dependendo da condição, a gente pode alterar um pouco a quantidade e o tipo dos óleos que a gente vai utilizar. Mas na base do processo de cicatrização, se você pegar aqui o meu livro de óleos essenciais, você vai ver que lá na página 56, nós temos aqui a receita para a cicatrização de pele. Vai o óleo de gerânio, vai o óleo de cravo e vai o óleo de lavanda. Por que é interessante a gente entender em que ponto que está esse ferimento? Se for um ferimento recente, aberto, a gente não usa o óleo de cravo. Por quê? Porque ele é dermatocáustico, ou seja, se você usar ele em ferimento aberto, ele vai dificultar ali a coagulação sanguínea. Se esse ferimento já é um ferimento mais antigo, ou se é aquela batida que a gente dá na pele, o cravo é sensacional. O alecrim pode ajudar muito. Nesses casos, você pode misturar também, ou colocar direto, se você quiser, o óleo de copaíba. Você coloca o óleo de copaíba direto sobre a ferida, que ele vai ajudar você no processo de cicatrização. Se você tiver própolis na sua casa, esse própolis que você mistura com água, o própolis, ele tem uma espécie de cera que quando você passa sobre o ferimento, ele cria uma película de proteção que impede o processo de infecção por outras bactérias. Então não é só o uso de óleos essenciais. Nós temos o barbatimão, que é uma planta interessante para ser utilizada no processo de cicatrização. O confrei é muito interessante, a calêndula é muito interessante, a camomila é muito interessante. Então o processo de cicatrização aí tem várias possibilidades de uso. A Adriana está perguntando: doutor, existe óleo essencial para mioma? O processo do mioma é sempre um processo inflamatório. Então os óleos essenciais que são utilizados no processo do mioma são sempre aqueles anti-inflamatórios internos. De novo, aqui acessando o nosso livro, você vai encontrar os anti-inflamatórios internos lá na página 45, e os 3 principais que são utilizados com esta função são o óleo de lavanda, o óleo de alecrim e o óleo de menta. Aí você vai me perguntar: doutor Júlio, mas pode fazer a ingestão de óleo essencial? Sim, dependendo do óleo, dependendo da marca. Eu não diria para você consumir qualquer óleo, porque eu não conheço todas as marcas e a gente não sabe o que tem nessas marcas, e muitas delas não tem nem liberação para ser feito esse tipo de consumo. Os óleos que nós temos aqui pela Fitoessência podem ser utilizados sim, conforme a indicação que a gente tem no livro. Por isso que é interessante, gente, a gente ter o livro e ter a caixa com os 10 óleos essenciais,
Porque às vezes a pessoa fala, doutor, eu quero comprar o seu livro. Ok, mas você não tem os óleos que eu estou usando aqui como base para esse livro. Aí a pessoa compra qualquer óleo em qualquer lugar, isso vai fazer mal para o sujeito e ele vai dizer, ah, o doutor Júlio falou que pode. Não, eu estou falando que os óleos da fitoessência que estão nesse composto, nessa caixa, podem ser utilizados, tá? Doutor, pode ser consumido direto, pingado na boca? Esses 3 óleos que eu falei aqui para você, a lavanda, o alecrim e a menta, sim, eles não são tão agressivos, eles não são óleos que pegam muito pesado. Então você pode pingar na língua sim. Eu não diria para você misturar com água, porque a gente acaba deixando muita coisa ali grudada no copo e você acaba perdendo muito do óleo essencial. Uma outra possibilidade que você tem é comprar cápsulas, pingar esses óleos dentro da cápsula, misturar com azeite de oliva ou com óleo de semente de uva e fazer a ingestão. Uma cápsula de manhã, uma cápsula de tarde ou no finalzinho ali do dia. A Luciana está perguntando o seguinte: posso colocar óleo essencial numa fonte de água em casa para exalar o cheiro? Tem como fazer caseiro? Olha, Luciana, as 2 maneiras que nós temos de usar óleos essenciais nos ambientes são por suspensão, por ultrassom. Quando você pega um difusor, por exemplo, o difusor ele agita as moléculas numa frequência tão alta que ele faz subir um pequeno vapor, que você vê aquele vapor saindo ali do difusor. Uma fonte de água não tem essa possibilidade. A segunda forma que a gente tem de usar o óleo essencial é fazendo aquecimento nas mãos, por exemplo. E quando você coloca ele numa água, principalmente de uma fonte, ele provavelmente vai ficar ali na temperatura ambiente. Não é que você não vá ter o cheiro, você vai ter, mas você não vai ter o aproveitamento desse óleo essencial. Então, esta maneira não é uma das maneiras que eu indico para a gente usar óleo essencial em casa. Ou você usa ele no difusor, ou você usa ele aquecendo ele na sua mão. A Monique está perguntando o seguinte: posso usar em crianças? Que idade? A resposta para a sua pergunta é pode, só que a dosagem que você vai utilizar para criança é uma dosagem sempre muito diferente da dosagem que se utiliza para um adulto. Por exemplo, não é permitido para crianças em nenhuma idade até 12 anos fazer o consumo de óleos essenciais. Então eu não posso ingerir óleo essencial, criança não pode. Inalação pode, uso tópico pode. Quando a gente vai fazer o uso tópico, geralmente a gente faz uma proporção ali de 10 para 1, 15 para 1, ou seja, 10 gotas de óleo vegetal de semente de uva para 1 gota de óleo essencial de lavanda, por exemplo. Se você for usar isso numa criança, conforme a idade, essa diluição ela vai aumentar para 20 para 1, às vezes para 30 para 1, dependendo do óleo. Por isso que é interessante a gente ter conhecimento técnico para poder fazer o uso da maneira correta. Mas pode sim. Vou lhe dar um exemplo. Criança está um peito carregado, a criança está catarrenta, está tossindo. O que você pode fazer? Você pode pegar 30 gotas de óleo de semente de uva e misturar 2 gotas de óleo essencial de eucalipto. Mistura na mão, passa no peito da criança, no pescoço, aqui em volta do pescoço e nas costas, principalmente à noite antes de dormir. Você vai ver que em 3 dias isso melhora de maneira muito significativa. Então, que pode, mas a gente precisa tomar alguns cuidados. A Sônia Vilela está perguntando: doutor, quero saber do hortelã-pimenta, como que eu devo utilizar? Então, o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele tem várias funções. Primeira função a gente já falou aqui no vídeo, ele é anti-inflamatório. Então, sempre que eu preciso de uma ação anti-inflamatória, o óleo de hortelã-pimenta é uma opção. O óleo de hortelã-pimenta, ele é antiespasmódico. Ô, doutor, o que significa isso? O nosso intestino, ele vai fazendo movimentos peristálticos, que são os movimentos que fazem o intestino funcionar. Quando uma pessoa está com espasmos, ela está, por exemplo, com uma diarreia, você tem uma hiperativação espasmódica desse intestino. Então, como ele é antiespasmódico, para essas funções de tornar esse intestino um pouquinho mais lento, como é o caso, por exemplo, de uma pessoa que está com diarreia, ele é uma opção interessante. O óleo de hortelã-pimenta é um antigases natural extremamente poderoso. Mais uma função importante do óleo essencial de hortelã-pimenta: ele ajuda o nosso corpo a controlar o circuito de dor. Então, quando a pessoa está com muita dor de cabeça, por exemplo, você pode aquecer 2 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta e fazer a inalação, você vai ver que você não vai ficar com essa dor de cabeça tão forte. Processos como halitose muito forte, aquele bafo da onça,
Ele é uma possibilidade interessante, pinga uma gota na língua, um pouquinho de água, faz ali o bochecho, você pode engolir se você quiser, ou você pode cuspir, tanto faz. Mas para essa função ele é interessante. E por último e não menos importante, o óleo essencial de hortelã-pimenta aumenta a captação de oxigênio pelo alvéolo pulmonar. Ou seja, quando você está respirando, a conversão de oxigênio é melhor feita quando você está fazendo inalação de óleo de hortelã-pimenta. Por isso que muitos atletas acabam utilizando nos seus treinos ou nas competições. A Elis Nascimento está perguntando: doutor, óleo que ajude nas dores articulares. Gente, sempre que a gente vai falar de articulação, nós estamos falando sempre do óleo de copaíba, seja para passar na articulação, seja para fazer a ingestão. Porque dor em articulação sempre está ligada à inflamação, seja qual for a causa. Pode ser uma doença autoimune, pode ser uma lesão. Então a gente sempre tem um processo inflamatório acontecendo ali. Um outro óleo essencial que ajuda muito no processo da dor é o óleo essencial de cravo. O cravo sempre está ligado ao processo de controle da dor. O óleo essencial de hortelã-pimenta está sempre ligado ao processo de controle da dor. Para uso tópico, ou seja, para passar na articulação, você pode usar também o óleo essencial de eucalipto. O eucalipto a gente não pode ingerir, tá, gente? E também não se pode esquentar o óleo de eucalipto. Aqueles difusores que o pessoal taca fogo embaixo com uma velinha, por exemplo, para o eucalipto não pode acontecer, tá? Mas você pode misturar ele com óleo de semente de uva e passar na sua articulação. Se você quiser, você pode ferver também o óleo vegetal de coco ou óleo vegetal de semente de uva com calêndula e arnica. Você pega lá 5 a 6 gramas de cada um, para 500 ml mais ou menos de óleo, ferve durante uns 20 minutos em banho-maria, de 20 a 30 minutos em banho-maria, não se frita esse óleo, né? Não se coloca ele direto na chama, e você vai fazer ali um óleo, que é um óleo aromático, que você pode passar nas articulações, que é sensacional para esse controle de dor articular também. A Denise Moro está perguntando: doutor, o alecrim é bom para quê? Meu Deus! Daria para falar aqui umas 3 horas sobre o alecrim e sobre quanto o óleo essencial de alecrim é importante para a nossa saúde. Eu vou pegar aqui o meu livro e vou lá no óleo de alecrim, só para vocês terem uma ideia da quantidade de coisas que podem ser tratadas com óleo essencial de alecrim. Então, Rosmarinus officinalis, que é o nome científico, trata próstata, micção noturna, melhora a memória, melhora o foco, previne esclerose, previne e trata a fadiga mental, icterícia, fígado, problemas renais, depressão, vício, dor muscular, infecções respiratórias, asma, é analgésico, é anti-inflamatório, é anticatarro, cicatrizante. A gente usa muito óleo essencial de alecrim na circulação sanguínea, né? Ele é um descongestionante, diurético, estimulante e neurotônico, tá bom? O que mais? É muita coisa, né? A natureza é, de fato, sensacional e ela nos entrega alguns produtos aí, como os óleos essenciais, e a gente só precisa saber usar, a gente só precisa saber conhecer, fazer as perguntas corretas do jeito certo. Então você vê aqui que com 10 óleos essenciais, essa caixa aqui ela vem com 10 óleos essenciais, ela vem com o óleo de semente de uva, que já é o óleo que a gente usa como carreador, e aqui dentro você recebe também o meu livro, vem prontinho. Esse kit todo eu vou deixar para vocês na descrição aqui do vídeo, e eu convido a todos também para assistir o nosso curso de óleos essenciais. São 2 cursos que eu ofereço gratuitos na internet, o curso de óleo essencial, o curso básico, e o curso avançado, que nós estamos inclusive trabalhando esta semana. Eu sou o Dr. Júlio Luckmann, sou fitoterapeuta clínico e é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Se porventura você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, faz a tua inscrição, já deixa o teu like, compartilha o vídeo. Todos os produtos que eu estou falando aqui para vocês, os óleos, o livro, as formulações, eu vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. E também me acompanha lá no Instagram, que é por lá que vocês fazem as perguntas que a gente responde nesse quadro incrível. Super beijo para você.